Bom dia, alunos do 5º ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson. Hoje nós vamos estar trazendo o nosso conteúdo de ciências de uma forma diferente, com a nutricionista Fernanda Souza. Então eu espero que você assista esse vídeo e você goste dele, porque foi uma ideia que nós tivemos de trazer uma profissional da área para falar um pouquinho sobre a questão da nutrição, dos alimentos saudáveis, justamente para dar uma legitimidade maior acerca daquilo que nós estamos estudando, né? A gente tem o conteúdo que é apresentado pelos livros, nós fazemos as nossas discussões, mas quando temos a oportunidade de ouvir um profissional da área, isso legitima aquilo que a gente está aprendendo. Então, fique aí com o vídeo da nutricionista Fernanda Souza. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Fernanda Souza, nutricionista clínica, e estou aqui a convite do meu amigo Emerson para falar um pouquinho para vocês sobre a alimentação saudável, né? Sobre algumas dicas de como ter uma alimentação mais saudável, do que fazer, né? Primeiramente, a gente precisa entender que cada ser humano é diferente. Cada indivíduo tem suas necessidades que são diferentes uns dos outros. E isso varia muito, varia entre a idade, entre a altura, entre o peso, varia também sobre a atividade física, se é macho, se é fêmea, tudo isso está interligado. Também queria trazer para vocês a diferença entre alimentos minimamente processados, ultraprocessados e in natura. O alimento in natura é quando a gente pega ele fresquinho, quando a gente pega ele diretamente do pé, ou quando a gente vai no mercado ou numa feira livre e compra aquele alimento do jeito que ele veio à terra, né? Pega ele in natura e consome e leva para casa para consumir, seja ele uma batata, seja ele uma fruta, né? E o alimento processado, minimamente processado, é aquele que passou por um processo pequenininho pela indústria, que pode ser se ele foi enlatado ou se ele foi empacotado. Isso seria minimamente processado. E tem o ultraprocessado, que são os alimentos que a gente deve evitar, porque são os alimentos que a indústria colocou muita coisa nele, colocou muito açúcar, muito sal, muito corante, e isso não faz bem pra gente, né? Isso ao longo do tempo pode acarretar alguma doença. Então o correto é que a gente prefira os alimentos in natura, né? Os alimentos naturais e os alimentos minimamente processados. Um exemplo disso é quando a gente pega o milho in natura, né, espiga de milho, e quando a gente pega o milho enlatado, ele só passou pelo processo de ser enlatado, ele não foi altamente modificado pela indústria, não, ele apenas passou por aquele processo de ser enlatado, muitas vezes para conservar por mais tempo, né, e muitas vezes para facilitar a vida de nós consumidores. E também queria falar para vocês sobre a variedade alimentar. A gente precisa ter uma variedade alimentar em casa. Não necessariamente precisa ser com coisas caras, mas que seja coisas saudáveis. A gente tem algumas opções de frutas, algumas opções de tubérculos, né? Como batata doce, inhame, macaxeira. A gente precisa ter essa variedade, né, se possível, para fornecer, né, diversos sabores à nossa família, né? Para a criança, para o adulto, para o vovô. E a gente entra em a higiene dos alimentos, né? Nós precisamos higienizar os alimentos, porque muitas vezes eles vêm totalmente contaminados da rua e pode trazer algumas bactérias para a gente, para o nosso organismo. E se a gente não higienizar da forma correta, pode realmente nos passar algum tipo de contaminação, algum tipo de doença. Não só nesse período de pandemia, né? Mas como sempre, é um hábito que a gente tem que ter, água que a gente precisa tomar ao longo do dia, né? A gente precisa ter o hábito de beber água. A água está relacionada a diversos fatores do nosso organismo, né? Ele ajuda a regular o intestino, ajuda na unha, no cabelo, na pele, nos mantém hidratado para que a nossa pele não fique seca, fique sempre bem hidratada. E o recomendado é que a gente tome no mínimo 6 copos de água ao longo do dia, né? Beber água mesmo que a gente não esteja com sede, porque é necessário que a gente beba água, né? Para que nosso intestino regule, para que tudo esteja bem direitinho dentro da gente. Também queria falar sobre atividade física.
o quanto é importante a prática de atividade física, seja um futebol, seja uma natação, seja brincadeiras mais ativas, mas que a gente sempre procure estar da forma ativa para que nessa fase principal do desenvolvimento, né, que é da criança, cresça uma criança saudável, né, sem nenhuma doença, com os ossos legais. Importante também o consumo do leite, o consumo das proteínas, né? Ovos, carne, peixe, frango, o consumo dos carboidratos saudáveis, que são o macarrão, né? O arroz, a batata, a macaxeira, o inhame, ter essa variedade alimentar para que a gente possa ter uma alimentação mais legal, mais saudável, né? Também sobre comer devagar, né? A gente precisa comer devagar, mastigar bem os alimentos, para que a gente não fique com fome mais rápido, quando a gente é correto. E acaba que a fome vem mais rápido, né? Evitar o consumo dos alimentos industrializados, como eu falei para vocês, que são os ultraprocessados, que são os biscoitos recheados, salgadinhos. Isso ao longo do tempo, esse consumo ao longo do tempo pode acarretar doenças, né? Pode nos trazer uma diabetes, pode nos trazer uma hipertensão, se a gente não tiver cuidado e se a gente não se cuidar logo, né? E aí, eu queria agradecer o convite de Emerson, dizer que eu estou aqui à disposição, né? Uma alimentação saudável não precisa ser cara, não precisa ser com coisas de outro mundo. Com aquilo que a gente tem em casa mesmo, a gente pode ter uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação mais saudável e mais regulada, né? Então, vamos ter atenção à forma de preparar os alimentos para os nossos filhos, né? Ah, meu filho não gosta de tal coisa, mas vamos mudar o jeito de preparar. Vamos fazer no forno, vamos assar um pouquinho para ver se muda o sabor, para ver se ele gosta. Essa é a fase principal em que a criança precisa comer coisas saudáveis, para que seja um adulto saudável, né? E queria dizer que estou à disposição, qualquer dúvida que vocês queiram tirar, Emerson vai colocar o meu número, o meu contato. Foi um prazer, espero ter ajudado vocês de alguma forma sobre como ter uma alimentação mais saudável, né? E dizer que comer bem para viver bem, para ter uma vida mais tranquila, para ter uma vida melhor, né? Abraço e eu gostaria aqui de agradecer a nossa amiga Fernanda, né, pela participação no nosso vídeo e já deixar o convite aí para ela quando retornarmos às nossas aulas presenciais, quem sabe a oportunidade de tê-la também conosco. Se alguém quiser entrar em contato com ela, eu vou deixar aqui o contato dela, né, para que possa fazer aí uma consulta, tendo em vista que a alimentação é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano. A criança, o adulto, ele precisa tomar cuidado daquilo que ele come diariamente para que possa ter um desenvolvimento físico pleno, uma alimentação balanceada. Nós vimos isso na página 94 e 95 do livro de ciências. Então, quem não fez essa atividade, corre lá e faz, tá certo? E quem já fez, hoje vai ficar de folga, vai só mesmo a atividade de assistir o vídeo. Então, nosso muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau!